pessoal, hoje a gente fala de curatela, reta final aí do nosso semestre em Direito de Família. E assim, a gente viu na última aula tutela, né, 2 aulas de tutela sobre como é que funciona o Instituto. A curatela acaba sendo muito parecida com a tutela. E no caso da curatela, né, é um instituto que vai visar a representação dos maiores incapazes. Então também vai ser um encargo público da mesma forma que a tutela, mas você vai, enfim, defender uma pessoa, reger os atos dessa pessoa, administrar os bens de uma pessoa que, no caso, é relativamente incapaz, porém maior. O processo de interdição no Código Civil de 2002 foi revogado pelo CPC de 2015 e o CPC de 2015 trouxe umas disposições novas sobre o assunto. E alguns dispositivos do Código Civil de 2002 foram modificados também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E os mesmos dispositivos muitas vezes entram em conflito. Então houve um atropelamento legislativo do CPC sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então muitos institutos interessantíssimos e muito úteis que constavam no Código Civil após o Estatuto da Pessoa com Deficiência acabaram sendo revogados pelo Código de Processo Civil de 2015. O que é um problema e é bastante bizarro quando a gente para pensar. Bem, as partes da curatela são o curador e o curatelado. Lembrando que hoje não existem mais maiores absolutamente incapazes. A doutrina, ela até menciona que existe um problema, né? Que é assim, poxa, a pessoa que está em coma é relativamente incapaz, a pessoa deveria ser absolutamente incapaz. Mas de qualquer forma, a curatela hoje, na configuração que a gente tem do sistema de incapacidades, só vai se aplicar a pessoas que são maiores e relativamente incapazes, dada a inexistência dos maiores absolutamente incapazes. Bem, então assim, quem são essas pessoas? Né? A gente tem ali no artigo 4º do Código Civil, as pessoas que por causa do transitório permanente não puderem exprimir vontade, os ébrios habituais e viciados em tóxicos e os pródigos. Esses são os incapazes, os relativamente incapazes maiores dentro do nosso Código Civil. Não vamos poder confundir a representação e assistência com a curatela, porque a curatela vai ser um instituto geral de administração de interesse de outras pessoas. E também não vai se confundir com a tutela, porque a tutela protege menores e a curatela protege maiores. Em quem que está sujeito à curatela? Isso está previsto no artigo 1767 do Código Civil, que traz o chamado rol taxativo dos interditos. Interditos são as pessoas que podem ser interditadas, né? Então, aqueles que por causa transitório permanente não puder exprimir vontade, ébrios habituais e viciados em tóxico e os pródigos. Então, vendo um por um, quem que seria por causa transitória permanente que não pode exprimir vontade? 1767, inciso 1º. O surdo-mudo, que não tem como exprimir vontade, e a pessoa em coma profundo. A pessoa em coma profundo, que a gente acha que inclusive deveria ser considerada absolutamente incapaz, mas por força do nosso Código Civil, atualmente ela é relativamente incapaz. O inciso 3º do 1767 vai falar dos ébrios habituais e viciados em tóxico. A redação anterior, é importante lembrar, incluía os deficientes mentais, mas isso foi excluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O STJ ele utilizava esse inciso especificamente para considerar passivo de interdição quem era psicopata e sociopata autor de crime violento. Hoje, porém, com a exclusão do deficiente mental do Estatuto da Pessoa, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, acaba sendo impossível interditar os psicopatas e sociopatas. Então eles vão ser plenamente capazes para sempre. Mais um problema, né, gente? Porque, afinal de contas, uma pessoa que é sociopata ou psicopata, ela não tem um problema de expressão de vontade que faria com que ela caísse no rol, no inciso 1º, né? Ela cairia no 3º pela deficiência mental. Então, deficiência mental não leva e nem acarreta mais a curatela. Também pelo inciso 5º, os pródigos. E pródigos, como a gente sabe, é aquela pessoa que gasta dinheiro sem se preocupar com nada, da parábola do filho pródigo, que vocês lembram que a gente tratou disso lá em Direito Civil 1. O que é importante? Bem, o artigo 1782 vai ressaltar que o pródigo não vai ser nunca interditado de uma forma muito, como é que eu vou dizer, absurda ou absoluta, porque ele só vai poder ser privado de emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar, subdemandado e praticar atos que não sejam de mera administração. Então quer dizer que a mera administração o pródigo pode fazer, o que não pode é gastar aquele dinheiro. O enunciado 637 da 8ª Jornada de Direito Civil vai admitir a possibilidade de outorgar ao curador poder de representação para atos, inclusive de natureza existencial. Por que isso é polêmico, gente? Porque pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, atos existenciais saíram da esfera de competência do curador. O que seriam esses atos existenciais? Por exemplo, se casar. Antigamente, a pessoa que era curatelada deveria ter aí a assistência e a autorização do curador para se casar. Hoje, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não acontece mais isso.
E aí, será que teria justificativa em alguns casos? A gente sabe que teria. Pode ter uma pessoa que resolve se casar com outra por interesse, e essa outra pessoa é uma pessoa que tem alguma deficiência mental, algum probleminha, e isso vai fazer com que ela seja mais suscetível a golpes do baú. Pelo nosso ordenamento, uma pessoa que casa nessa situação atualmente não tem nenhum tipo de limitação possível. Vejam só o absurdo da coisa. A pessoa com mais de 70 anos casa sob separação obrigatória de bens, mas uma pessoa com deficiência não. Às vezes a pessoa com deficiência mental poderia casar com separação obrigatória de bens, não sei, poderia ser algo justificável. Eu não tenho uma opinião consolidada sobre o assunto, nem vi ninguém comentando, mas é algo que poderia ser colocado na mesa de discussão, né? A incapacidade também, como vocês já sabem desde Direito Civil 1, isso é bastante relevante, vocês não podem esquecer disso nunca, a incapacidade não é presumível. Da mesma forma aí que a solidariedade, a incapacidade não se presume. E, no caso da incapacidade, você precisa de um processo de interdição para que se possa interditar uma pessoa e declará-la relativamente incapaz após os 18 anos. A doutrina moderna critica a expressão processo de interdição pelo peso, pela pecha que existe nessa questão de interdição e sugere o nome medida de amparo curatelar. Na prática, tem diferença? Não, é só um nome mais bonito. E o PL 757 de 2015, que é justamente alterar em toda a legislação o nome dessa ação de interdição para ação de pedido de curatela. Na prática, é só uma alteração tópica que não vai fazer diferença alguma. Bem, quem que pode promover aí a curatela? Ou no caso a interdição, né, para ser mais técnico. O CPC estabelece nos incisos 1 a 4 do 747 quem que pode. Cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante da entidade que está abrigado ou interditando, o Ministério Público. E o Código Civil de 2002 previa a possibilidade de auto-interdição, que era algo extremamente interessante, mas esse artigo foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015 naquele atropelo legislativo que eu mencionei. A auto-interdição faz todo sentido. Eu descubro, por exemplo, que eu tenho um Alzheimer, que eu vou perder minha capacidade mental ao longo do tempo e já entro com uma ação de auto-interdição para poder controlar esse processo e, inclusive, escolher quem vai ser meu curador. Seria ideal isso. Infelizmente, não consta mais no nosso ordenamento. A primeira jornada de processual civil anunciado em 57 diz que quem é legitimado para promover a interdição também é legitimado para realizar o pedido de levantamento da interdição. Isso não está claro no Código Processo Civil, nem no Código Civil, mas é interessante. O CPC, em relação ao processo de interdição, você tem aí no artigo 747 e 748, que mostra que existe uma questão de aferição da legitimidade ativa de quem pede interdição, a questão de o Ministério Público só poder promover essa interdição em caso de doença mental grave, não grávida, em alguns casos. A petição inicial vai ter que ter o que nesse caso? A petição inicial tem que especificar os fatos que demonstram essa incapacidade da pessoa que vai ser interditada e o momento em que isso efetivamente ocorreu, juntando o laudo médico se for possível. E o juiz, ao despachar inicial, ele vai nomear um curador provisório em caso de urgência e citar o interditando para comparecer em audiência pelo artigo 751 do Código de Processo Civil. Continuando no artigo 751, os parágrafos falam do procedimento de entrevista do interditando. Ou seja, o juiz ele vai entrevistar o interditando para saber se ele efetivamente deve ser interditado ou não. Gente, é uma medida muito séria para a vida civil de uma pessoa. Então, por conta disso, faz todo sentido que o juiz entreviste essa pessoa. Após essa entrevista, o interditando vai ter 15 dias para impugnar a interdição, porque e nesse caso vai ser nomeado um curador especial, se ele não constitui advogado. O MP vai ser o custos legis, né, o fiscal da ordem jurídica, como interventor nesse caso, e depois desse prazo o juiz pode determinar aí a produção de prova pericial para a produção de laudo médico, para se estabelecer se existe ou não necessidade de curatela. O enunciado 574 da Sexta Jornada de Direito Civil determina aí que a decisão judicial de interdição tem que fixar os limites da curatela. É a ideia de não precisar dar uma interdição total se é possível que a pessoa seja suficientemente protegida por meio de uma interdição parcial, o que também atua aí em defesa dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Voltando no Código Civil, existe quem que seria curador, né? O cônjuge ou companheiro, pelo artigo 1775, seria o curador do outro quando interdido, de direito. Na falta do cônjuge ou companheiro, quem que é curador legítimo? O pai ou a mãe, na falta desse, descendente que for mais apto. Entre descendentes, os próximos excluem os mais remotos, e na falta de pessoas mencionadas, o juiz escolhe o curador. Então essa ordem não vai ser de obrigatória, que vai ser sempre no melhor interesse do curatelado, e no caso de curador dativo, essa pessoa obviamente vai ter que ser idônea e capaz para exercer essa função. Vale a pena mencionar que na falta do cônjuge ou companheiro, você vai primeiro para os ascendentes e depois você já vai para os descendentes, e sempre dos mais próximos que precedem os mais remotos. Que sentido é isso? Então,
você não vai para o próximo ascendente, você vai para o descendente. Então existe uma questão de proximidade em grau, sendo mais importante para se nomear um curador do que linha ascendente ou descendente por si só. O artigo 1775-A, que como o próprio nome diz é uma inclusão mais recente no nosso ordenamento, estabelece que na nomeação do curador para pessoa com deficiência, o juiz pode estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Assim, pode ter mais de um curador a pessoa e isso vai atender o melhor interesse do interditando. Daí vocês podem ver, né, por que não colocaram isso também para tutor? Que poderia ter mais de um tutor, um casal sendo tutor de uma criança. Poderia, não fizeram, né? Uma vez apresentado o laudo pelo CPC, artigo 754, todas as outras provas, o juiz vai proferir sentença. E nessa sentença o que ele vai fazer? Vai nomear o curador, vai fixar os limites da curatela, vai considerar as características do interdito e vai avaliar quais são as potencialidades, habilidades, vontades e preferências. E, obviamente, como não poderia deixar de ser, o artigo 755 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, determina que essa curatela tem que ser atribuída a quem melhor possa atender os interesses do curatelado. Continuando o Código de Processo Civil e com o processo de interdição, nessa autoridade do curador vai se estender a pessoa, bens do incapaz, e salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente. A ideia da unicidade da curatela, tem que ser uma pessoa só para cuidar dos interesses gerais desse incapaz. E essa sentença vai acontecer o que com ela? Uma vez apresentada julgada, né, ela vai ser inscrita, né, nos registros das pessoas naturais, publicada na Rede Mundial de Computadores, também chamada de internet, né, parece que o artigo 755, parágrafo 3º não sabe disso, e vai ficar por 6 meses na imprensa local para constar esse edital com os nomes do interdito, do curador, causa de interdição e tudo mais, para que se possa dar publicidade à interdição desse indivíduo. Essa sentença de interdição é predominantemente constitutiva e esses efeitos seriam ex tunc ou ex nunc. O CPC ele é excelente a esse respeito e a análise hoje em dia é muito casuística e baseada na boa-fé do terceiro. Ou seja, ela vai ser ex nunc com alguns efeitos ex tunc, até desde quando que a pessoa está com esse problema. O que precisa ser anulado ou não? Será que precisa ser anulado algum negócio que essa pessoa fez? Vai ter que ser avaliado no caso concreto. O artigo 1777 vai dizer que essas pessoas que são interditadas vão ter todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária e ser evitado o recolhimento dessa pessoa em estabelecimento que afasta esse convívio. Esse dispositivo não parece muito bem encaixado aí no Código Civil, apesar de ser um dispositivo importante, ele faz mais sentido dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, se a gente pensar bem, mas de qualquer forma, essas pessoas vão ser prioritariamente ficarem com a família e não no estabelecimento hospital, um internato, alguma coisa assim, como se fosse um asilo, né, que afaste as pessoas desse convívio. É importante lembrar que, pela regra do 1777, a internação da pessoa num estabelecimento especializado virou uma regra de exceção e não uma regra geral. O artigo 758 do CPC, vocês veem que a gente fica nesse diálogo, nesse bate-bola com o CPC e o Código Civil, vai tratar do fato de que o curador vai buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. O que isso quer dizer? A pessoa foi interditada, então beleza, vai ficar interditada o resto da vida? Não, o curador tem uma obrigação de tentar fazer com que essa pessoa consiga conquistar uma autonomia. Mas esses tratamentos, obviamente, não podem atentar contra a dignidade da pessoa humana. Como que se levanta a curatela? O artigo 756 do Código de Processo Civil vai dizer que essa curatela vai ser levantada quando cessar a causa que determinou. Se a pessoa foi interditada porque ela estava em coma, no momento que ela acorda do coma, se levanta a curatela, obviamente. Quem que pode fazer esse pedido? O interdito, o próprio curador ou o Ministério Público. E mais uma vez, o juiz vai ter que nomear um perito, equipe disciplinar, multidisciplinar, para poder avaliar se a pessoa realmente pode voltar aí ao convívio normal das pessoas, atuando com plena capacidade civil. E também tem a possibilidade de levantamento parcial do curatela. A pessoa adquiriu alguma capacidade a mais para a prática dos atos da vida civil, mas não para tudo. Então, também vai demandar uma análise casuística. E daí a gente tem um problema de direito assim, aplicado no caso. Né? E quando as pessoas já eram interditadas, quando se entra em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Porque as pessoas eram interditadas por várias razões, e com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o deficiente mental, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down, que era interditada antes, ela passa a não ser passível de interdição a partir de 2015. Como é que funciona? Para o José Fernando Simão, as pessoas passam a ser plenamente capazes de imediato, porque a lei de Estado tem eficácia imediata, ou seja, o Estado da pessoa agora é totalmente capaz, então é totalmente capaz. Não precisa de uma declaração judicial para estabelecer algo que a lei já diz que ela é.
Para o Pablo Stolz Gagliano, por sua vez, precisaria se entrar com uma ação de reabilitação, por uma questão de eficácia social da norma. Né? Existiria uma temeridade de considerar automaticamente inválido e ineficaz qualquer termo de curatela. Esse debate acaba sendo muito interessante, fica aí também uma ideia de TCC para vocês. De qualquer forma, eu pessoalmente tendo a me filiar à corrente do José Fernando Simão. A ação de Estado tem que ter aplicação imediata. Ainda sobre curatela, né, a gente tem a questão da prestação de contas, que não é mencionada expressamente, mas de uma forma, não vou falar subliminar, né, acaba sendo, depreende-se do entendimento dos artigos 1778 e 1774. 1778 vai dizer que a autoria do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado. E, no caso de menores, né, porque se os filhos forem maior de idade, não tem porquê. E o 1774 vai dizer que vai se aplicar às disposições concernentes à tutela com as modificações dos artigos seguintes. Então, por exemplo, prestação de contas, como eu disse, se aplica à curatela em decorrência desse artigo 1774. Agora, com relação a algumas regras específicas, o artigo 1783 vai dizer que quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não tem por que ter prestação de contas, salvo determinação judicial, porque afinal de contas todo o patrimônio é dos dois, essa prestação de contas acaba sendo desnecessária. Existe também a figura da curatela do nascituro, que não faz muito sentido estar dentro da curatela, se vocês forem pensar bem, talvez devesse estar na parte geral e tal, mas enfim. Como é que funciona a ideia da curatela do nascituro? Né? Você vai dar, pelo artigo 1779, o curador do nascituro se o pai falecer estando grávida da mulher e não tendo poder familiar. A mulher não tem o poder familiar por qualquer razão, pode ser por incapacidade, pode ser por outro motivo. E essa pessoa não tem poder familiar e o pai está falecido. E aí, quem que vai ser curador? O parágrafo único, inclusive, diz, né, se a mulher estiver interdita, se o curador será do nascituro. Daí, beleza. A mulher interditada ficou grávida, quem vai ser o curador desse nascituro vai ser o mesmo curador dela. Agora, se ela não tem poder familiar e está grávida, vai ter que se dar um curador para o nascituro. Isso é caso de curatela, não é? O nome não é esquisito? Bem, esse artigo 1769 acaba sendo uma das... Como é que eu vou dizer? Um dos artigos que demonstra aí o acolhimento por parte do código, eu digo parte porque o nosso código, como vocês sabem, é confuso quanto a isso, da tese concepcionista. Esse artigo 1769 parece adotar a tese concepcionista, porque o nascituro está ganhando um curador, então é uma pessoa humana, então ele tem personalidade. E o nascituro, nesse contexto, seria equivalente ao absolutamente incapaz, que vai ser representado pelo curador da sua mãe. Bem, gente, com base nisso aí, nessa discussão do curatela e nascituro, a gente encerrou a aula sobre curatela. Na próxima aula a gente fala da tomada de decisão apoiada. Tá certo, pessoal? Boa noite, bons estudos e até a próxima aula.